Olá, meu nome é Whitney, eu sou mestranda do Laboratório de Bioenergética e Metabolismo e hoje eu vou falar com vocês sobre neurotransmissão. Para nortear a aula de hoje, eu elenquei alguns tópicos importantes. Então, eu vou falar sobre introdução ao sistema nervoso central, com ênfase em neurônios, potencial de ação, com canais presentes em um neurônio típico, potencial de repouso, fases de um potencial de ação, condução do potencial de ação e, por fim, sinapse. O sistema nervoso é o que nos permite perceber e interagir com o nosso ambiente. Ele é único em relação à vasta complexidade de processos cognitivos, é responsável por controlar as ações voluntárias, como correr, falar, andar, entre outras, e involuntárias, como a respiração, a digestão, os batimentos cardíacos, que o corpo realiza. Além disso, o sistema nervoso ele contém mais de 100 bilhões de neurônios. O sistema nervoso, ele recebe a cada minuto literalmente milhões de dados de informações provenientes de diferentes órgãos e nervos sensoriais e os integra para determinar as respostas exercidas pelo corpo. O sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central, onde temos o encéfalo e a medula espinal, e sistema nervoso periférico, onde nós temos os nervos e os gânglios. O sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em neurônios aferentes, que são aqueles que recebem e transmitem informações do meio para o sistema nervoso central. Isso inclui inputs de órgãos sensoriais, como do olho, da orelha, do nariz, e também temos os neurônios chamados de eferentes, que transmitem informações geradas no sistema nervoso central para a periferia. Então, essas informações são originadas ali no sistema nervoso central e vão em direção às glândulas, ao músculo liso e também ao músculo esquelético. As células do sistema nervoso central são a base construtora para as complexas funções que ele desempenha. Nessa imagem, nós temos uma demonstração de algumas células do sistema nervoso central. Temos ali um neurônio e a segunda população de células, as chamadas células gliais ou gliócitos. E essas células, elas têm papel fundamental no sistema nervoso central, que é o de apoiar e proteger os neurônios. Temos alguns exemplos de células gliais, como os astrócitos, a micróglia, entre outros. Vamos falar um pouco sobre os neurônios, que são as células excitáveis do sistema nervoso central. Os sinais são propagados por meio de potencial de ação ou impulsos elétricos ao longo da superfície neuronal. E os neurônios, eles podem se comunicar uns com os outros por meio do que nós chamamos de sinapse. Aqui nessas figuras nós trouxemos um corte histológico e nós trouxemos uma imagem. Vamos falar então um pouquinho dos neurônios. Há muitos tipos de neurônios no interior do nosso sistema nervoso, mas todos têm componentes estruturais que lhes permitem propagar informações. Então, aqui nós temos o neurônio, onde nós podemos ver o corpo celular do neurônio, onde são produzidos hormônios, proteínas, neurotransmissores. Além disso, nós temos o nucleolo. Dentro do nucleolo, nós temos o núcleo, que é onde se encontra ali o material genético desse neurônio. Temos aqui os dendrítulos. Além disso, nós temos o axônio, os botões sinápticos desses neurônios e também temos a fibra não mielinizada e a fibra mielinizada. Dentro dessa figura maior, se der um zoom, dentro desse zoom, mostra para a gente um axônio, ali uma espinha dendrítica e um dendrito. E essa espinha dendrítica é o lugar ali onde ocorre a sinapse. A maioria dos axônios dos neurônios motores é mielinizada. O que é essa mielina? É como se fosse uma camada de gordura que recobre esse axônio e isola a membrana celular de um neurônio.
A bainha de mielina, ela é formada pelas células de Schwann, como está mostrando aí na figura, e ela não é contínua, ela não envolve toda a membrana do axônio, ela tem alguns espaços que são conhecidos como nódulo de Ranvier, ou nó neurofibroso, como nós podemos aí ver bem, com um zoom bem grande nessa imagem. Quando nós temos um axônio que não é mielinizado, o potencial de ação ele chega nesse neurônio, ele percorre todo o axônio e a partir daí ele gera uma resposta. No caso, quando nós temos um axônio com a bainha mielinizada, quando o impulso nervoso chega, o potencial de ação ele percorre o axônio, ele salta de um nódulo de Ranvier para o outro, e aí nós chamamos essa transmissão sináptica de condução saltatória. Por quê? Esse potencial de ação ele não vai estar passando de forma contínua, ele vai estar passando devido a alguns saltos que ele vai estar dando nesse axônio. E o que é importante, que nessas fibras mielinizadas, o impulso nervoso, ele consegue ser conduzido muito mais rápido do que nos axônios que não são mielinizados. Nesse slide, nós temos uma coloração de HE, onde mostra um corpo celular de neurônio, o pericárdio, o núcleo de neurônio, e do lado nós temos uma figura que mostra as várias camadas dentro de um neurônio. Então, nós temos ali o núcleo, que contém as informações genéticas. Os neurônios vão utilizar essas informações genéticas do núcleo através da síntese de proteínas, que vai ocorrer nos ribossomos, que podem estar ancorados no retículo endoplasmático rugoso. Também mostra para a gente o retículo endoplasmático liso, o aparelho de Golgi e a tão famosa mitocôndria, que é essencial ali para a produção de ATP. Nesse slide, eu vou fazer uma correlação com o slide anterior, em que eu falei da importância da bainha de mielina. E quando tem alguns prejuízos nessa bainha de mielina, pode estar associada com algumas patologias. No caso aí, nós temos a esclerose múltipla, e aí, na imagem, mostra pra gente um neurônio saudável ali recebendo o impulso e tendo a transmissão do potencial de ação de uma forma contínua, passando esse sinal através da bainha de mielina, lembrando, com a condução saltatória, e temos o neurônio danificado. Então, o que que ocorre? O impulso ele chega nesse neurônio, o potencial de ação vai para ser transmitido, no entanto, tem alguns danos nessa bainha de mielina. Então, o potencial de ação ele sofre alguns prejuízos para estar passando por esse axônio. E com isso, nós falamos que esse neurônio ele está danificado, com prejuízos na bainha de mielina. A esclerose múltipla está associada com esses problemas na bainha de mielina e tem várias consequências, como a pessoa pode ter problema de visão, nos sentidos, no músculo, no sistema digestivo, no sistema urinário, como incontinência urinária, entre outros. No neurônio danificado, nós temos a figura de uma pessoa segurando a caneca, sem prejuízo motor, tranquilamente. Já no neurônio danificado, essa pessoa ela está com dificuldade para segurar essa caneca, devido ali a dano nos sentidos. Existem vários tipos de neurônios no sistema nervoso central e eles podem ser classificados de acordo com várias categorias, como tamanho, morfologia, neurotransmissores que utilizam, entre outros. Aqui é um tipo de classificação com tipos de neurônios do sistema nervoso central. Então, nós temos neurônios que vão ser multipolares, que vão possuir um axônio e muitos dendritos, que é o que está mostrando nessa primeira figura, na parte superior. Nós temos neurônios pseudo-unipolares, que eles vão apresentar prolongamento único, mas esse prolongamento ele vai se dividir em dois, dirigindo-se para a periferia e para o sistema nervoso central. E também temos os neurônios do tipo bipolares, que são aqueles que possuem um dendrito e um axônio. Lembrando que o neurônio multipolar
são neurônios mais abundantes no sistema nervoso central. Os neurônios pseudo-unipolares estão presentes ali no gânglio espinal. E os neurônios bipolares, que possuem dois polos, né, um corpo celular, como eu já havia falado, e é importante dizer que eles estão ali em lugares mais sensitivos, por exemplo, na retina e na mucosa olfatória. São neurônios ali mais sensitivos. Antes de falar de potencial de ação, nós primeiro precisamos entender bem a movimentação de íons. Então, o neurônio ele vai ser rodeado por uma bicamada fosfolipídica, como está mostrando aí nessa figura, que mantém a diferença de concentração entre íons intra e extracelulares, e o movimento desses íons através dessa membrana gera o que nós chamamos de gradiente elétrico para cada íon. E a soma de todos esses gradientes é o potencial de membrana. Então, nós temos nesse neurônio o axônio. No axônio, nós estamos tendo diferença de cargas. Então, temos cargas negativas e cargas positivas. E aí, o movimento dessas cargas através dessa membrana vai gerar o gradiente do potencial de membrana. É importante lembrar que os canais iônicos são proteínas de membrana que permitem a travessia dos íons ou que causam fluxo de corrente. Por exemplo, o mecanorreceptor, que a pressão abre um canal iônico, o termorreceptor, que a temperatura influencia uma enzima na membrana plasmática, que controla um canal iônico, o eletroreceptor, que uma carga elétrica abre um canal iônico, e o quimorreceptor, que uma molécula presente no ar ou no alimento se liga a um receptor que controla um canal iônico por intermédio de uma sequência de reações intracelulares. Vamos falar um pouco sobre o movimento de íons. O neurônio ele vai ser rodeado por uma bicamada fosfolipídica que vai manter as diferentes concentrações de íon intra e extracelulares. Então, o movimento de íons através dessa membrana vai gerar um gradiente elétrico para cada íon. A soma dos gradientes dos íons vão nos dizer o potencial de membrana ou o potencial elétrico. No caso do potencial de repouso, nós temos essa figura, né, que na parte intracelular tem carga negativa, mais carga negativa, e na parte extracelular tem carga positiva. O potencial de repouso das membranas, das fibras nervosas, quando elas não estão transmitindo sinais nervosos, é de cerca de menos 90 milivolts. Então, esse potencial, ele vai ser negativo. O potencial de repouso das membranas das fibras nervosas mais calibrosas, quando elas não estão transmitindo nenhum tipo de sinal nervoso, é de cerca de menos 90 milivolts, como nós vimos no slide anterior. Isto é, o potencial dentro da fibra é menos 90 milivolts mais negativo do que o potencial no líquido extracelular, que é do lado de fora da fibra. Mas o que vai estar contribuindo para esse potencial de repouso? Temos, primeiro, o potencial de difusão do potássio, segundo, o potencial de difusão do sódio e, por fim, a contribuição da bomba de sódio e potássio. Essa bomba ela vai estar realizando a função de internalizar 2 íons de potássio e externalizar 3 íons de sódio. Então, o fato da bomba bombear mais cátions, cargas positivas, para fora do que para dentro, garante a manutenção do potencial elétrico celular. Vamos falar agora sobre o potencial de ação em si. Os potenciais de ação são impulsos elétricos, alterações no potencial da membrana que percorrem a superfície de um neurônio. Os potenciais de ação são meio de comunicação entre os neurônios. Mas como que ocorre esse potencial de ação? Temos primeiro um esquema embaixo desse GIF. Primeiro, nós temos a membrana se encontrando no estado polarizada, que é no estado de repouso, como nós vimos no slide anterior. Essa membrana ela recebe um estímulo, sofre uma despolarização, que é o potencial de ação em si, o impulso nervoso. Depois, essa membrana ela sofre uma repolarização e volta para o seu estado de repouso. Vamos olhar no gráfico que fica mais fácil de entender. Então, primeiro, nós temos no 1 o potencial de repouso.
Então, os canais de sódio e de potássio vão estar fechados. Dá para ver que esse potencial de repouso é negativo e essa membrana ainda não atingiu o limiar de estabilidade. Na segunda, nós temos a despolarização com a abertura dos canais de sódio. Então, essa membrana ela vai passar do limiar de estabilidade, ela vai sofrer uma despolarização, né? Ela vai se tornar positiva. Depois disso, essa membrana vai atingir o seu pico e vai sofrer uma repolarização. Então, vai ter o fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio. Essa membrana ela vai repolarizar e vai voltar para o seu estado negativo, que é o potencial de repouso. Nós também temos esse GIF que ele demonstra bastante como ocorre a condução do impulso nervoso. Então, primeiro a gente vai ter a membrana polarizada, depois vai ter aberturas dos canais de sódio e potássio. Esse impulso nervoso ele vai ser conduzido e depois vamos ter a volta dessa membrana para o seu estado de repouso. Vamos falar um pouco sobre as características dos canais regulados pela voltagem do sódio, na imagem acima, e do potássio, na imagem abaixo. Então, temos primeiro na imagem acima que a membrana se encontra em repouso, ali em menos 90 mV, e a comporta de ativação dos canais de sódio encontra-se fechada. Quando essa membrana passa do seu estado ativado de menos 90 mV a mais 35 mV, temos uma abertura nessa comporta de ativação, então a gente tem a entrada de sódio na membrana. E por fim, esse canal ele se torna inativado a mais 35 mV e menos 90 mV. No de baixo, temos que quando o canal se encontra em repouso a menos 90 mV, a comporta de inativação do potássio encontra-se fechada e essa comporta é uma ativação lenta e ela ocorre quando a membrana está mudando a sua permeabilidade de mais 35 mV a menos 90 mV. Então, já que nós entendemos o que é o potencial de ação, vamos ver aqui agora como ocorre a propagação do potencial de ação. O potencial de ação gerado na membrana, ele estimula e propaga-se para a área vizinha. Então, é como nós estamos vendo aí na figura B e na C, esse potencial de ação gerado se propagando para as áreas vizinhas, conduzindo essas áreas à sua despolarização e assim por diante. Essas suscetíveis despolarizações e repolarizações ao longo da membrana do neurônio vão constituir o que nós chamamos de impulso nervoso, cuja a propagação se faz no único sentido dos dendritos para o axônio. Então, nesse neurônio, ele está mostrando para a gente, esse GIF, basicamente como o sentido que ocorre esse potencial de ação, dos dendritos para o axônio. Agora que nós já falamos bastante, entendemos como ocorre o potencial de ação, como dispara esse potencial de ação, como ele se propaga, vamos falar um pouco sobre sinapse. A sinapse é a junção entre dois neurônios ou entre o neurônio e outra célula. Vamos falar agora um pouco de sinapse. Existem dois tipos de sinapse, sinapse química e sinapse elétrica. Primeiro vamos falar da sinapse elétrica. Na sinapse elétrica, as membranas das células estão justapostas entre si e ancoradas através das junções comunicantes, que são aquelas do tipo GAP. Elas ocorrem no coração, fígado e músculo liso e é raro em neurônio. Outra coisa importante é que na sinapse elétrica ocorre uma corrente passiva que permite a passagem bidirecional dos íons, tanto do neurônio pré para o pós. E também temos a sinapse química. Elas não ocorrem por junções comunicantes, elas têm um pequeno espaço na fenda sináptica, que é conhecido como a fenda sináptica, entre as membranas das células, são divididos neurônio pré-sináptico e pós-sináptico, e ocorre a liberação do neurônio pré-sináptico de substância química que irão causar um efeito ali no neurônio pós-sináptico.
Falando de sinapse, é importante que nós falamos sobre os neurotransmissores. Eles são produzidos a partir de precursores como a serotonina e o triptofano. O triptofano ele está perto do terminal do axônio e com a ajuda de proteínas ele vai entrar e sofrer ação enzimática. Os neurotransmissores eles também podem ser sintetizados nos neurônios e armazenados em vesículas neuronais. Então, quando o impulso nervoso chega até os locais onde estão os neurotransmissores, essas moléculas elas são liberadas por exocitose e caem na fenda sináptica. Então, aí na figura nós temos primeiro uma vesícula sináptica, né? Aí nós temos a molécula precursora, a enzima de síntese, depois de sofrer a ação dessa síntese, nós temos a molécula neurotransmissora e também temos a síntese de serotonina. Então, nós temos o triptofano entrando ali no axônio e sofrendo algumas reações enzimáticas até que ele possa ser convertido na molécula neurotransmissora e ser liberado por exocitose. Agora vamos falar um pouco de sinapse. Então, na figura A, nós temos ali o neurônio pré-sináptico. Nesse neurônio, nós temos a vesícula sináptica, o canal de cálcio e a zona ativa. E nós também temos o neurônio pós-sináptico, onde está mostrando para a gente os receptores. Então, como que vai ocorrer essa sinapse? Na figura A, nós temos a chegada do potencial de ação. Então, o potencial de ação ele vai chegar nesse neurônio pós-sináptico. Na figura B, nós temos a abertura dos canais de cálcio voltagem independente. Então, quando chega esse potencial de ação, ele percorre esse neurônio até chegar no axônio e ter a abertura dos canais de cálcio voltagem independente. Ocorre a ancoragem das vesículas na zona ativa, que está na figura C, né? Temos ali a zona ativa e essas vesículas são ancoradas para estar fazendo a exocitose. Então, na figura D, ocorre a exocitose, que é a liberação dos neurotransmissores que vão se ligar aos receptores do neurônio pós-sináptico. Nessa figura, nós temos um zoom ali da sinapse. Então, nós temos o neurônio pré-sináptico sofrendo exocitose e liberando neurotransmissor para o neurônio pós-sináptico. Lembrando que esses neurotransmissores vão se ligar nos receptores. Então, os neurotransmissores, eles podem sofrer difusão, então eles podem difundir para fora da fenda e para a circulação, onde eles vão encontrar enzimas que irão degradá-los. Eles podem ser recapturados por proteínas degradadoras específicas e eles também podem sofrer degradação, como exemplo da acetilcolina. Os neurotransmissores, eles podem se ligar a alguns tipos de receptores. Por exemplo, temos o receptor ionotrópico. O neurotransmissor, ele vai se ligar nesse receptor e vai abrir o canal iônico diretamente. Ele tem por característica ter um efeito rápido. E também temos os receptores do tipo metabotrópicos, que é quando o neurotransmissor, ele vai se ligar ali no receptor e vai abrir o canal iônico indiretamente. Ele vai precisar de um segundo mensageiro, ele vai ter um efeito mais demorado e também ele pode ter outros efeitos modeladores. Um exemplo aí é dessa ligação, dessa substância percursora com essa proteína receptora. Quando essa substância se liga nessa proteína, ela pode ter diversos caminhos. Por exemplo, abrir canais na membrana plasmática, ativar enzimas na membrana plasmática, ativar enzima citoplasmática e ativar a transcrição gêmica. Nesse exemplo, no caso, é uma substância percursora que vai se ligar em um receptor metabotrópico. Então, vai precisar de um segundo mensageiro intracelular. Nesse exemplo, nós já temos um receptor ionotrópico. Então, a molécula sinalizadora ela vai se ligar nesse receptor. Então, ele vai ser acoplado a um canal iônico que vai sofrer uma alteração conformacional e os íons vão flutuar através desse canal. Nós temos diferentes arranjos sinápticos no sistema nervoso central. Então, na figura A, nós temos uma sinapse axodendrítica. Então, nós temos o axônio de um neurônio se ligando ao dendrito de outro. Na B, nós temos uma sinapse axossomática. Então, temos o axônio de um neurônio se ligando ao soma de outro neurônio. E também temos a sinapse axoaxônica.
Então, na figura C, nós temos dois axônios de dois neurônios diferentes se ligando entre si. Já que falamos um pouco de sinapse, vamos falar agora sobre o potencial pós-sináptico. Ele pode ter algumas classificações, pode ser potencial pós-sináptico inibitório, que é o PIPS, ou potencial pós-sináptico excitatório, que é o PEPS. E os potenciais pós-sinápticos, eles podem ser do tipo inibitório ou excitatório. Isso vai depender do receptor que eles vão se ligar. Então, aqui nós temos dois exemplos. No caso de uma sinapse excitatória, então, nós temos o neurotransmissor, nós temos o neurônio pré-sináptico, liberando o neurotransmissor glutamato, que vai se ligar no neurônio pós-sináptico. E quando o glutamato se liga nesse neurônio pós-sináptico, ele causa um potencial pós-sináptico excitatório quando ele se ligar a esse receptor. Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer uma despolarização. Então, tá vendo no gráfico que o potencial da membrana tende a se tornar mais positivo, ele vai despolarizar. No caso de uma sinapse inibitória, nós temos ali o neurônio pré-sináptico liberando o neurotransmissor GABA, que vai se ligar no receptor do neurônio pós-sináptico, e com isso ele vai sofrer uma hiperpolarização. No caso, ele é inibitório. Então, no gráfico, nós vamos ver que esse potencial da membrana ele vai ficar hiperpolarizado. Ele vai se tornar ali mais negativo. Na integração sináptica, nós temos a somação espacial e a somação temporal. Então, nós assumimos que a repetição de um estímulo que ativa repetidamente uma única via excitatória geraria uma somação temporal, que é o que a gente está vendo aí na figura C, na parte B. E enquanto a apresentação única de um estímulo que ativa concomitantemente mais de uma via vai gerar uma somação do tipo espacial. Ou seja, na somação espacial vai ter a somação de potenciais pós-sinápticos causados por diferentes neurônios pré-sinápticos, e na somação temporal nós vamos ter a somação de potenciais pós-sinápticos em rápida sucessão deflagrados pelo mesmo neurônio pré-sináptico. Nessa tabela, nós temos alguns neurotransmissores importantes do sistema nervoso central. Então, no caso, nós temos neurotransmissor aminoácidos, como o glutamato, que tem um efeito pós-sináptico excitatório, que foi aquele que nós vimos no exemplo. Nós também temos a glicina, que tem um potencial pós-sináptico inibitório. Vimos o GABA, que também vimos em slides anteriores, que é um neurotransmissor, que ele tem o efeito pós-sináptico inibitório. Temos algumas abinas biogênicas, como a dopamina, que pode ter o efeito pós-sináptico excitatório na via dos receptores D1. Temos a noradrenalina, que tem o efeito pós-sináptico excitatório. Temos as purinas, como ali o ATP, que pode ser excitatório ou neuromodulador. Temos alguns neuropeptídeos, como a substância P, que é excitatória, os opioides, que é inibitórios, né, muito famosos, e também os temos também a adrenocorticotropina, que é um efeito pós-sináptico excitatório. Aqui são as referências dessa apresentação, os dois livros que foram utilizados. Obrigada pela atenção nessa revisão, e se ficou com alguma dúvida, pode me procurar, meu nome é Whitney, e até a próxima revisão.